E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex. Sejam bem-vindos a mais uma aula e agora a gente vai falar sobre objetos. Objetos, suas instâncias, né, e os eventos, né, que fazem parte, né, do objeto. Seguinte, a gente vai continuar o que a gente estava fazendo da aula anterior, né, sobre sprites. A gente tem aqui nosso objeto player. Eu tinha criado aqui um evento já, uma ação. Então eu vou por partes. O que é um objeto, né? O objeto pode ser o mais abstrato possível. Pode ser o player, né? Pode ser um inimigo, pode ser uma moeda, pode ser um bloco, né? Uma parede. Pode ser um objeto invisível que você não vê e ele está fazendo tocar a música. Ele que está controlando se você tem tantas moedas, você ganha uma vida. Um objeto invisível ali que só faz cálculo, ou ele desenha a sua HUD, né? Quanto que ele tem de vida lá? X3 de vida, faz de conta. Então, tudo isso pode ser um objeto. No caso aqui, a gente criou o objeto player, né? Que é nosso personagem. Eu tinha colocado o evento create e um código para controlar a animação. Só que eu não expliquei o que é evento. O que são os eventos, né? Tranquilo, mas antes disso, eu vou vir aqui para essa parte onde tem as configurações do objeto. Tranquilo? Aqui a gente já tinha visto na aula anterior, a gente anexa, né, um sprite ao objeto. A gente pode mudar essa sprite anexada via código depois. Eu vou mostrar como que faz. A gente pode editar, né, direto daqui, ele vai abrir a sprite ou criar uma nova. Ó, ele criou uma nova sprite e vai usar lá. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai usar a do player mesmo. Aqui a gente tem 4 marcações importantes. Tem visível, né? Por exemplo, se eu desmarcar isso aqui, ele não vai ser visível na hora que eu executar o jogo, vai ficar invisível. Tranquilo. Isso aqui solid. Solid é uma característica para você colocar em parede. Parede, bloco, e não vai ser transpassável, né? Por exemplo, um bloco de chão, o player não vai poder passar por dentro dele. Então você marca ele como solid, ele tem código específico que não vai deixar o player ultrapassar o chão, o bloco, por exemplo. Aqui tem o persistente. O persistente eu vou explicar outra hora, quando estiver falando de rooms, né, mais especificamente. Porque é o seguinte, você pode criar várias salas, né? Enquanto você passar de uma para outra, o objeto vai permanecer na mesma posição, independente do tamanho da outra ROM, né? E com as mesmas características, ele não vai ser recriado novamente. Mas isso a gente vê em outra parte. Aqui usa física, né? Isso aqui é bem complexo, ó. Ele já aparece outro painel aqui, a gente nem vai falar sobre ele. Talvez uma aula lá pro final do ano ou no ano que vem eu explico um pouquinho mais sobre física. Tranquilo? Aqui tem a profundidade, né? Porque a gente tem vários objetos. Por exemplo, você colocou lá um objeto que desenha a HUD, desenha sua pontuação. A sua pontuação deve ficar por cima de tudo. Então, para ela ficar por cima de tudo, teria que ser negativo aqui o valor, menos 10. Por exemplo, e o player poderia continuar com 0, se fosse o player. É uma ordem do desenho das camadas. Isso aqui é como se fosse camadas. Se você mexeu com The GIMP ou Photoshop, você já mexeu com camadas, é a mesma ideia, o mesmo esquema. Aqui a gente vai deixar 0 mesmo, tranquilo. Aqui a gente tem o parent, né, que é o pai. A gente pode selecionar outro objeto para herdar a característica, código, tudo. Por exemplo, a gente tem 2 tipos de inimigo. Só que esse segundo inimigo, ele não muda quase nada no código. Faz de conta que ele só muda a sprite. Eu coloco ele aqui e seleciono o objeto que é igual. Eu só venho aqui e mudo a sprite. Então ele vai
herdar todos os códigos, todas as configurações e colocar nesse novo objeto. Aí no objeto pai, né, se você abrir ele aqui, ele vai aparecer aqui. Quem que são os filhos dele, né? Quem que são as cópias? Aí vai aparecer listado aqui todos os objetos. Aqui embaixo tem o mask. Mask é máscara, né? Você pode escolher outro sprite para ser como máscara de colisão para qualquer uma que você usar aqui. Independente da que você escolher aqui e como que ela está configurada, ela vai usar essa daqui como máscara de colisão, certo? Aqui embaixo tem um Show Information, né? Ele vai mostrar um resumo do que você tem de característica no seu objeto e os códigos. Como eu não tenho nenhum código, ele não está mostrando, mas é só colocar aqui. Beleza. Agora a gente vai para uma parte importante, que é a dos eventos, que é essa parte central aqui. Aqui, o que são os eventos, né? Os eventos eles determinam quando e onde um código vai ser executado. Como assim? Por exemplo, tem 3 eventos principais que eu acho importante a gente mostrar. Tem o Create, o Step e o Draw. Certo. O que é o Create? O Create ele é executado uma vez só durante o jogo. Ou durante o jogo não. Quando ele é criado, quando o objeto é criado. Por exemplo, cria um objeto na hora que abre a ROM, né? Ele vai ser executado uma vez só. Aqui tem o Step. O Step ele é executado o tempo todo. Por exemplo, tem uma coisa importante aqui que eu tenho que falar, porque como assim o tempo todo? Quantas vezes por segundo ele está executando? Aí vai depender da velocidade da ROM. A gente tem que vir aqui, né? E a gente já vai ter aqui, ó, de cara, velocidade da ROM. Esses aqui são os famosos FPS, né? Frame por segundo. Não é bem isso, né? Mas é o que determina. Se, por exemplo, eu colocar aqui 60 frames por segundo, né? Que é o que os computadores têm normalmente, ele vai tentar executar 60 por segundo. Não quer dizer que ele vai ser fielmente 60. Ele pode baixar para 57, 56, dependendo de quanto recurso a máquina tem disponível. Aí é o famoso lag, né? Tá pesando o jogo e ele vai descer lá para 31, 32 e o seu jogo vai ficar lento. Então aqui são 30, é o número mais ou menos ideal para um joguinho simples. Por exemplo, nos cinemas, né, os filmes são rodados a 24 imagens por segundo. Não são 30 nem 60. Os mais modernos já são 60 e já estão pensando em 120, mas o que a gente tem agora é 24. E todos os filmes que você vê no cinema são 24 ponto alguma coisinha, mas é 24, certo? A gente vai usar 30 aqui, que é o padrão. Dá OK aqui. E voltar. O step é executado o tempo todo, certo? Quantas vezes por segundo ele é executado? A velocidade da ROM. 30 vezes por segundo. Ou ele vai tentar chegar nisso dependendo do recurso da máquina. Mas vamos ficar aqui com a teoria, 30. Ele vai executar 30 vezes por segundo. O create uma vez na hora que o objeto é criado, certo? Ele é uma fraçãozinha daquela de 30. O draw. O draw é o evento de desenho. Quando a gente está usando o evento draw, o sprite que a gente determinou aqui para o objeto, ele já desaparece na hora. É como se a gente tivesse marcado invisível aqui, mas só por sprite que está anexado aqui. Se a gente quiser desenhar ele de novo, a gente tem que fazer via código. Beleza. Esses são os 3 eventos principais, né? Aqui eu já vou colocar um pedaço de código, né, no create, igual a gente tinha mostrado na outra parte. Eu vou colocar a velocidade de animação pela metade, 0.5, e dou OK. Aqui no step ele é um evento que ocorre o tempo todo,
que nem eu falei, 30 vezes por segundo. Por exemplo, se eu vir aqui e colocar a posição X, né? Cada objeto tem a posição X e posição Y. Vou colocar X mais 32, vamos colocar. Ele vai se mover 32 pixels para frente, para a direita, né? Como o create só acontece uma vez, ele vai executar aquele pedaço de código uma vez só. Quer ver? Ó, nosso objeto está aqui, ó. Vou colocar até ele bem próximo à janela aqui, ó, bem próximo. Então ele vai 32 pixels para frente. Vamos executar para ver. Ele só vai dar uma andadinha para frente uma vez só. Olha lá, ele já se afastou e a velocidade da animação está pela metade, certo? Então a gente volta aqui e vem agora no step. O step ocorre o tempo todo. Então eu vou colocar aqui x mais 5. Então a cada 30 vezes, né, 30 vezes por segundo ele vai executar esse código. Então o personagem vai andar indefinidamente para frente, né, para a direita. Ó, fiquem vendo. Ó. E vai embora. A gente não especificou se ele ia parar ou não, certo? Olha aqui, x mais 5, ele é executado 30 vezes por segundo. Aqui o evento draw. O evento draw é o seguinte: se você estiver utilizando ele, você tem que desenhar o seu sprite de novo. Tem vários códigos com draw, né? Você pode desenhar um ponto, uma linha, um sprite em cima de outro sprite. Você pode fazer o que você quiser aqui. E como, por exemplo, você tem o seu personagem e quer colocar uma espada na frente dele, essa espada é separada. Você desenha o sprite normal com draw self e depois vem aqui draw sprite e desenha a sua sprite, né, de espada, né? Coloca a espada na frente. Aqui tem os argumentos para você saber. Código a gente vai usar o menos possível aqui porque não é o objetivo ainda. Aqui é só para demonstrar como que funciona, né, os eventos do objeto e como que funciona cada um, certo? A gente tem aqui o nosso objeto player, mas se por exemplo a gente quer adicionar cópia deles, né, eles vão executar a mesma coisa. A gente vem aqui no editor de room, né, e coloca outro player aqui, ó. Você pode ver que eu estou aqui nesse menuzinho objeto. Toda vez que você quiser adicionar, você tem que vir aqui. Você pode ver também que eu posso mudar o tamanho aqui, eu posso mudar a cor, mas isso aqui a gente não vai focar muito nisso não. Aqui a rotação, a transparência, né? Eu posso deixar quase desaparecendo, mas não vou mexer muito com isso não. A gente vai só ver como que funciona as cópias, né? Deixa eu deletar isso aqui. Coloquei 3 cópias dele. Cada cópia dessa é chamada de instância. Então, ó, são 3 instâncias de um objeto. Elas 3 executam aqueles códigos que eu coloquei. São 3 cópias de um objeto, certo? Elas vão executar normalmente esses códigos. O draw também é importante colocar. Ele é executado 30 vezes por segundo também. Há outros eventos aqui, né? Cada um para alguma coisa, né? Tem um evento que destroy, que acontece quando o objeto é destruído. Tem evento de mouse, de teclado. Tem 3 tipos de step, né? Um para você poder separar, né? O begin step é antes do step normal. O end step é depois do step normal. Isso aqui é questão de ordem, para você quiser. Mas o normal é a gente usar o step normal, só step, tá? Isso aqui é só para você
já está um pouquinho mais avançado, você saber ter uma eficiência melhor no seu código, saber a ordem que é executada. Aqui a gente tem outros eventos, né? Porque ó, quando o jogo começa, que é uma vez, uma fração só dos 30. Quando o jogo termina, que é no finalzinho. Quando uma run começa, quando a run termina, quando você não tem mais vida, quando você não tem mais saúde, quando a animação acaba. Tem vários eventos aqui diferentes. Então essa parte tranquila. Você pode criar várias cópias, né, que são as instâncias. Você pode adicionar eventos ao objeto, né? O create acontece uma vez quando o objeto é criado. O step acontece o tempo todo, né? 30 vezes por segundo. E dependendo da velocidade da ROM, né? Se você vir aqui colocar 20, vai ser 20 vezes por segundo. Se você colocar uma vez por segundo. Lembrando, quanto mais alto o valor, mais exigida a máquina vai ser. Por exemplo, se você colocar ali 60, já vai ficar um pouquinho pesado. Mas depende de como vai estar o seu jogo também, se ele é pesado por natureza também. Mas como a gente está mexendo com coisa básica, a gente não precisa se preocupar com isso ainda. Mas tranquilo. Na próxima aula, eu acho que a gente vai falar de backgrounds e tiles, né? Ou sons, eu não me lembro aqui a ordem correta. Qualquer dúvida sobre objetos e as instâncias você pode deixar aí no comentário. E lembrando, né, que as sprites que eu utilizei aqui são do Kenny, né? Se eu não me engano. De novo, porque é um nome que eu não consigo gravar. São imagens gratuitas, né? Você pode usar no seu jogo. Se você quiser dar uma gratificação, uma doação pro Kenny, né? Que fez as sprites, você pode. Eu vou deixar o link na descrição. Você pode ir lá no site dele. Tem vários outros estilos de sprite. Tem sprite para Minecraft, tem sprite isométrica. Você vai lá e escolhe um pacote para você usar. E por enquanto é isso, pessoal. Eu vou tentar focar agora nos recursos, né? Terminar aqui os mais importantes. Cada vídeo vai falar sobre um recurso diferente. E assim que eu terminar esses recursos mais importantes, né, que são essenciais para você começar um jogo, eu vou partir para a linguagem, explicar cada detalhe. Aqui você está vendo que a gente tem vários botãozinhos, né, de arrastar e soltar, mas eu usei só um, que é o de código. O código é isso, você pode substituir tudo isso aqui, né, que você tem de íconezinho por código. Eu não recomendo usar muito o drag and drop, porque você vai ter uma lista enorme de itens aqui e vai ficar um pouco bagunçado quando você quiser criar uma coisa mais complexa. Então a gente vai usar só o código, que é o GML do Game Maker. As aulas de linguagem vão chegar daqui, se eu não me engano, em maio, final de maio, a gente já vai estar mexendo com a linguagem. Tranquilo? Então até a próxima, pessoal.